O programa a seguir é livre para todos os públicos. Jornal do Meio-Dia. Apoio Cultural Alcoa. Sustentabilidade é a nossa natureza. Olá, entrando no ar, Jornal do Meio-Dia pela sua TV Plan. Hoje, dia 24 de julho de 2012, terça ou quarta já. Essa semana vai passando rápida por aqui, de vez em quando até me perco aqui na ordem do dia. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre questão ambiental, sobre Rio+20. Vamos dar um passeio sobre uma série de assuntos que envolvem o mundo e não tem como não estar também ligado à nossa Poços de Caldas com o antropólogo Thomas Tarquínio. Ele é também assessor parlamentar, mas é pessoa de Poços de Caldas que acabou ganhando o mundo, tem uma série de experiência, uma série de observações sobre os mais diversos assuntos. A outra passagem dele aqui pelo programa Jornal do Meio-Dia deu muito o que falar e muita gente ainda pergunta sobre uns números também colocados por aqui. Quanto é que se gasta para produzir 1 quilo de carne? Quantos 1.000 litros de águas você gasta? Quantos quilos, quantas toneladas você gasta para produzir 1 quilo de carne? E ficavam nos perguntando assim, é economicamente inteligente usar tais operações ou não? Muitas pessoas ainda comentam sobre aquela entrevista, mas vamos conversar hoje um pouco mais sobre Rio+20 e é lógico, está inserida toda a questão ecológica. Bem-vindo, Thomas Tarquínio. Boa tarde, Tereza. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Plan. Eu agradeço o convite. Tarquínio é também esposo da professora Laura, autora de excelente livro sobre a questão também dos transgênicos, né? Exatamente. E ela tem esse livro, parece que se usou um critério todo de distribuir, de ser gratuito, de poder baixar pela internet. Ele foi editado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e promovido pelo Núcleo de Estudos do Desenvolvimento Agrário, Estudos Rurais do Desenvolvimento Agrário, que é um organismo que financia pesquisa na área da agricultura familiar, e fez um trabalho bastante grande sobre a questão dos transgênicos, não só no Brasil, mas no mundo. E ele está disponível no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. É só buscar NEAD e você pode baixar lá, deve dar mais ou menos, fazer um download, deve dar umas 300 páginas mais ou menos do trabalho. Ele foi lançado em 15 ou 16 capitais aqui no Brasil. Eu acho que o maiorzinho eu estive observando assim, quase 500 páginas. Mas uma grande contribuição, acho que é um livro que neste momento que se discute a questão do libera, não libera transgênicos, tem risco, não tem risco para a sociedade, para a saúde das pessoas, uma senhora fonte de informação. Quem sabe até oportunamente a gente vai poder conversar com a professora e a autora e tratar um pouco mais também dessa questão que está na ordem do dia. Exatamente, é uma questão candente. Candente. Como é que você acompanhou a nossa Rio+20? A gente ficou se perguntando depois da Rio 97, foi válida, não foi válida, surgiram discussões paralelas, talvez a Rio+20 fora do ambiente oficial tenha tratado de assuntos mais sérios, de maneira mais definitiva do que o que aconteceu entre governantes que estavam do outro lado. Qual foi a sua avaliação? É exatamente essa que você acabou de fazer. Na verdade, que a Rio+20 é um sucesso do ponto de vista das iniciativas da sociedade civil, das organizações, das associações, das ONGs que estão fazendo uma série de propostas, experiências, mudanças ao nível local, regional, em várias partes do mundo. A gente pôde constatar isso. Eu estive presente na Rio+20 e, sobretudo, na Cúpula dos Povos, que foi no aterro do Flamengo. E que foi a grande, o Rio+20. E, por outro lado, você tem os governos absolutamente impotentes, incapazes de fazer qualquer coisa. Quer dizer, o problema da governança sobre essa questão é crucial.
Ou seja, que você não tem nenhum governo hoje, de país nenhum, de região nenhuma, com algumas pequenas exceções, que esteja levando um plano de desenvolvimento adequado para as condições hoje que nós estamos vivendo, nós estamos atravessando uma crise ecológica dobrada de uma crise econômica, que a tendência é só agravar, e ninguém tem feito absolutamente nada de essencial com respeito a isso. Continuam falando no crescimento, a saída é crescimento, e virou a palavra mágica, né? O crescimento. Problema de desemprego, crescimento. Problema de aposentadoria, crescimento. Problema de saúde, crescimento. Só que nós vivemos num mundo finito, não é? E não há possibilidade de dar continuidade a esse processo. Nós temos que pensar um outro tipo de como dizem, decrescimento, diria, prosperidade sem crescimento, que é um problema muito sério, né? que hoje que se discute, né? Como é que a gente pode viver num mundo com prosperidade sem crescimento, tendo abundância moderada. Quer dizer, aquilo que você estava dizendo agora há pouco, né? Que as pessoas podem perfeitamente viver com o essencial. Com o essencial sem necessidade do supérfluo. E aí isso é uma questão cultural, ética, que passa por aí, né? Eu acho que principalmente nos países do chamado primeiro mundo, em que o consumismo é exacerbado, sem nenhuma preocupação com o outro. Particularmente nessas regiões e, sobretudo, nas nossas regiões, onde tem uma parcela significativa da população que vive tão bem, se não mais, que os países ricos. Né? Isso tem no Brasil, tem essas camadas mais ricas, etc. Mas, digamos assim, a sobriedade do consumo implica uma simplicidade na maneira de viver. Em vez de dar importância para ter o último produto, sei lá, eletrodoméstico, você vai ter que se preocupar com a qualidade do ar, com a qualidade da comida que você come, você vai ter que estar preocupado com o problema da saúde, da sua saúde e da saúde da população. Você está preocupado em viver um mundo mais com relações pessoais, com mais festa, com mais divertimento, do que ficar só preocupado com esse problema de consumir produtos materiais. Quer dizer, nós temos que sair dessa lógica que o PIB mede, né? O PIB mede um conjunto de matérias e coisas físicas, mas não mede outras. Evidentemente que o decrescimento, ele virá, não é porque eu estou entregando o decrescimento, ele virá um momento. Por que ele virá? Porque é como a história do bicho da goiaba. Quer dizer, meia dúzia de bichos de goiaba morando numa goiaba, chega uma hora que ele come todos os recursos que tem dentro da goiaba. Para ele poder sobreviver, ele tem que passar para outra goiaba. Ora, não existe outra terra. Então nós estamos nesse problema aqui. Então, o problema do decrescimento, ele virá. Não é? Ou mais dia ou menos dia, ele será. Ou nós controlamos, ou ele virá de qualquer maneira. Não é? Se alguém acha, nesses últimos anos, de 1955 até hoje, o consumo de petróleo, só para dar um exemplo, multiplicou por 9. Alguém acha que ele vai continuar a multiplicar por 9 nos próximos 40 anos? Está delirando. Muito interessante é que parece que é uma coisa distante da gente, e se der uma olhadinha, está batendo a nossa porta, tá o problema. Eu tenho falado muito frequentemente sobre o parar Poços de Caldas. Aliás, que a gente tem aí umas autoridades muito boas de fazer a cidade parar, mas eu fico observando assim, nós temos não sei quantos ginásios, não sei quantas escolas, não sei quantas creches, não sei quantos prédios públicos, que depois a prefeitura não dá conta da manutenção, não sei quantos quilômetros de asfalto, depois não dá conta da manutenção. Então, quando a gente fala de decrescimento ou de parar, muitos devem se assustar, mas está falando assim, parar e fazer o que tem e funcionar com qualidade. Porque não adianta você ter 30 poliesportivos apodrecendo. Talvez a coisa se encaixe nisso. Não, é um dos problemas sérios, não é só dessa cidade, né? Eu agora estava até lendo uma proposta para eleições municipais em La Coruña,
na Espanha, né, no país galego, lá na cidade, exatamente fazendo uma proposta de administração da cidade, prevendo a crise ecológica e, sobretudo, o pico do petróleo. Então, eles têm uma série de iniciativas para preparar a cidade para esses próximos 20 anos, 20, 30 anos, onde nós vamos ter problema de transporte, de encarecimento de todo tipo de matéria-prima, nós vamos ter problema de alimentação com o aumento dos preços dos alimentos. Então, o que eles já estão preparando a cidade é para isso. E é uma das coisas que nós poderíamos começar a pensar em fazer aqui também. Tanto mais que nós sabemos que hoje uma boa parte do planeta vai aquecer, né, e com regimes climáticos extremos, ou muita seca, ou muita chuva, etc. A nossa cidade é uma cidade fria, então a temperatura dela vai aumentar. Mas ela vai ficar ainda assim, porque por causa da altitude, ela vai ficar numa situação melhor do que quem mora mais abaixo. Então nós provavelmente vamos ter um afluxo de população maior para cá. E isso não é para agora, não é para daqui 200 anos, não. É para daqui... Dezenas de anos. 3, 4 decênios, né? Porque não é nada na vida de uma pessoa, historicamente não é nada. Na vida de uma pessoa pode ser. Então nós temos que preparar essa cidade para isso, inclusive. Né? E como é que a gente vai fazer? Vai continuar a se estender? Aqui ainda é possível você ter um sistema de transporte, de bicicleta, de outros meios que não sejam um veículo motorizado, né? Essa discussão fora da Rio+20, sobre a Rio+20, mais importante do que a Rio+20, chegou nos governos, chegou nas autoridades que decidem? Eu acho que não. Eu acho que o problema da governança é que eles raciocinam só em um curto prazo. É um negócio assim, como responder a um problema imediato. Eles estão sempre correndo atrás da urgência de um problema que está acontecendo. Eles nunca estão preocupados com o que vai acontecer daqui 10, 20, 30 anos. Então, é um imediatismo para apagar fogo e continuam com aquela lógica do crescimento. A saída é o crescimento, a saída é o crescimento. Para onde é que você vê qualquer proposta de governo, que seja aqui na França, em qualquer lugar, inclusive o François Hollande, que acabou de ser eleito lá, qual é a proposta dele para sair da crise europeia? É o crescimento. Né? Está estampado. Então eles continuam pregando único exclusivamente a curto prazo e sem ter maior dimensão dos problemas que estão ocorrendo nesse planeta. Né? Eu falo que nem é curto, é curtíssimo prazo, e eu acho que tem alguns administradores que não conseguem pensar, né, no planeta, no mundo que ele está deixando para o filho. Não vamos nem pensar muito mais longe. Não, exatamente. Muito sério. Agravado ainda no Brasil por um problema de um processo político ainda mais alucinante ainda, que os nossos eleitos eles estão só preocupados em se reeleger, e qualquer tipo de atitude que eles fazem, qualquer iniciativa que eles tomam, está sempre ligado ao problema deles ser reeleito. Né? É o dinheiro aplicado aqui, a verba lá, as emendas parlamentares, qualquer nível. A única preocupação que o cara tem é imediata de eleger, ainda mais que nós temos eleições a cada 2 anos, então é no máximo pensar só na reeleição. É um negócio terrível, né? E tem uma palavrinha que entra na ordem do dia: sustentabilidade. Eu falo, eles não conseguem fazer sustentabilidade nem nos seus próprios mandatos. A gente vai para o intervalinho e volta já já. Olá, meu nome é Fábio, eu sou gerente regional do Senac e venho aqui trazendo informações importantes para quem busca uma qualificação profissional. Nós temos vários cursos iniciando agora no mês de agosto, dentre eles cursos técnicos e de pós-graduação, além de cursos de formação inicial e continuada para quem já trabalha, já desenvolve alguma atividade e precisa se aperfeiçoar. Além disso, também nós temos o programa Senac Gratuidade, que são vários cursos gratuitos ofertados no município de Poços de Caldas e região. Essas informações, mais informações, vocês vão conseguir através do nosso site, o www.mg.senac.br. E também através do nosso telefone, o 0800 724 4440. Desenvolvimento com responsabilidade.
sustentabilidade é a nossa natureza. O grupo de voluntários da Unimed apresenta Festa Julina Vila Vicentina Elvira Dias. Vai ser dia 28 de julho a partir das 16 horas. Vai ter rifa, comidas e bebidas típicas, doces, brinquedos e muita solidariedade. A animação fica por conta do bingo, que vai premiar os mais sortudos. A renda vai ser destinada às reformas da vila. Gente, não tem como perder. Não esquece, dia 28 de julho, Unimed Postos, socialmente responsável. Convidamos as crianças que fizeram a história da Oi para dizer umas coisinhas para você. A Oi tem internet do jeito que você quiser. Em qualquer lugar. Tem telefone para casa. Tem celular para ligar de qualquer canto. A Oi tem até uma TV por assinatura com um montão de canais para sua família. E tem o que mais ninguém tem, aquelas precinhas no final. A Oi tem tudo pra você. Celular, fixo, internet e TV. Oi, a operadora mais completa do Brasil. Sua conexão com a internet está caindo. A velocidade que você contratou não está chegando. Ninguém do seu provedor te atende quando você liga. Para tudo, venha para a Nets Internet Banda Larga. O maior link da região. Sem quedas na conexão. Sem limite de downloads. Sem demora no atendimento. E maior garantia de banda. E atenção, nossos planos corporativos podem chegar até 30 megas. Ligue já e solicite a visita de um consultor. Nets Internet Banda Larga. Vá mais rápido. Conecte-se. Saúde Brasil, uma série de documentários educativos voltados para a área da saúde, derrubando mitos e preconceitos que envolvem várias doenças. Saúde Brasil, sábado às 13h30 da tarde, aqui na TV Plan. Livre Acesso, um programa a serviço da Igreja Católica Apostólica Romana, com músicas, entrevistas, mostrando as maravilhas que Deus realiza todo instante no meio de nós. Vem com a gente, todo domingo às 10 da manhã, quarta-feira 8h30 da noite e aos sábados às 2 da tarde. Vamos juntos dar livre acesso para Deus em nossas vidas. TV Plan, uma TV cidadã. Nesse período de férias, enquanto você descansa, a Artipel não para de trabalhar, buscando as novidades e tendências para a coleção 2012 de cadernos, fichários, mochilas e canetas. Na Artipel você encontra a completa linha de impressoras multifuncionais jato de tinta, laser e wireless, monitores de LED e cartuchos originais e compatíveis, HP, Canon, Lexmark, Epson. E você ainda pode pagar em até 3 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Artipel, a sua papelaria de todo dia. Assis 674 e 1058, com estacionamento grátis nas 2 lojas. Jornal do Meio-Dia pela sua TV Plan. O Ministério Público de Minas Gerais, em parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda e policiais civis e militares e a Agência Nacional de Petróleo e o PROCON, realizam agora pela manhã uma operação em conjunto para desarticular uma quadrilha atuante em toda a cadeia de comércio de combustíveis e, ao todo, estão sendo cumpridas 10 mandatos de prisão e mais 10 de busca e apreensão em 4 municípios do sul de Minas. Os mandatos estão sendo cumpridos em Campo Belo, Cabo Verde, Candeias e Lavras. A Secretaria de Estado da Fazenda estima
um prejuízo de 10 milhões de reais gerados por fraudes envolvendo donos de postos de combustíveis. Esse pessoal anda, além já do lucro inserido nessa questão da venda de combustíveis, usando de outros meios fraudulentos para roubar, para fraudar o consumidor. Realmente, tomara que sejam colocados onde merecem, né? Tranquilo. Bom, a gente continua conversando com o antropólogo Tomás Tarquínio, né? Tomás Tony Tarquínio, de Poços de Caldas, hoje assessor parlamentar em Brasília, mas sempre muito interessado na questão da Rio +20 e na questão ambiental de modo geral, e a nossa produção separou um pouco de imagens da semana por aqui. A semana começou com imagens fortes de destruição no mundo. 37 pessoas morreram em Pequim, vítimas de uma forte chuva que atingiu a China e provocou inundações, quedas de árvores e postes, e as vítimas teriam se afogado e também sido eletrocutadas pelos fios de alta tensão que os postes deixaram cair. Já em Portugal, o problema foi causado por um grande incêndio. Centenas de soldados do Corpo de Bombeiros passaram o fim de semana tentando controlar incêndios nas Ilhas da Madeira. E mais de 5.000 hectares de florestas foram consumidas pelo fogo. Normalmente, Tomás, as agressões à questão ambiental são cobradas com juros e correção monetária. A natureza vem com uma fúria, com uma violência, sempre cobrando erros humanos, né? De certa maneira, se poderia imaginar assim, né? Isso que nós estamos assistindo tem que ver com o problema da crise ecológica, um dos aspectos da crise ecológica que são as mudanças climáticas, provocada essencialmente pelo CO2 emitido particularmente pelos combustíveis fósseis. Não é apenas o CO2, o metano também ajuda a provocar o efeito estufa. E o que tem acontecido e o que vai acontecer é que já se percebe isso, através de vários estudos científicos, que as situações estão ficando cada vez mais extremas. Ou você tem muita água, como aconteceu agora, ou então muita seca. Quer dizer, os fenômenos estão cada vez mais desequilibrados. Eles são mais extremos, né? Então, um dos problemas, por exemplo, que se a gente imaginar essa questão para a nossa cidade, nós temos aqui um índice de pluviométrico relativamente elevado. A tendência é aumentar. Um belo dia nós vamos ter uma enchente aqui que vai destampar esse ribeirão. A cidade é uma bacia. Exato, esse ribeirão aqui de Caldas, né, que passa em frente do centro da cidade. Porque não tem nenhum sistema de retenção mais acima. Da água que vem da zona leste. Da zona leste. Então, se nós não tomarmos providências hoje, provavelmente, e não vai demorar muito tempo, um dia nós vamos ter uma chuva violenta aí que vai arrancar ele é todo coberto. E tem mais esse agravante. A gente tem um tubulão ali que já deu sinais de que não suporta chuvas mais fortes, na Marechal Deodoro, por exemplo. Ali nós vamos ter uma questão de uma tragédia anunciada. Né? Não precisa ser Nostradamus. Não precisa. Vai acontecer. Isso vai acontecer um dia. O que precisa ser feito, sei lá, tem que começar a ser feito, inclusive as construções hoje que existem lá, todas as casas existentes, as futuras, elas têm que fazer reservatório de água de chuva nos seus terrenos, porque senão isso vai descer de uma vez só Então esses problemas nós vamos estar confrontados com esse tipo de coisa que acontece, por exemplo, agora na Ilha da Madeira, que acontece em toda a volta do Mediterrâneo, que todos os anos são queimadas, que ninguém consegue mais reter. Exato, e nem precisa ir longe. A gente teve incêndios florestais fortíssimos aqui em Belo Horizonte, né, Serra da Moeda, e enquanto isso a gente continua vendo para o outro lado do país seca, falta de chuva, 6 meses sem chuva. Então as coisas estão realmente desequilibradas. Agora, Tomás, tem alguma experiência bacana? A gente fala, tá voltando com essa palavrinha de sustentabilidade no café, sustentabilidade não sei o quê. Tem alguma experiência boa que a gente possa falar, olha tal país que está mudando o seu conceito e dando resultados? Não, de país não, país praticamente não há. O que há são experiências, né, por exemplo, muito
muito locais, né? De começar a produzir. Isso acontece sobretudo nas regiões mais rurais, que as pessoas estão voltando para o campo, estão eles mesmos produzindo localmente os seus produtos, vendendo localmente os seus produtos, fazendo o máximo da produção local e consumindo localmente. Né? Ou dando condições para que aquele agricultor produza com qualidade. Andam falando de comércio justo, saber como é que ele plantou, se ele plantou de maneira correta, se ele usou de determinados produtos químicos de maneira correta. Exatamente, fazendo esse tipo de atitude. Mas, em geral, são atitudes individuais, né? de grupos pequenos. Né? Não há uma grande mudança essencial no modo de consumo e de produção no planeta. Né? Nós continuamos produzindo cada vez mais, querendo que o maior número de pessoas tenham bens materiais. Né? Inclusive, o que nós temos que partir de uma sociedade de prosperidade com moderada, né? Com uma prosperidade, com abundância, mas essa abundância não quer dizer consumo, não. Né? Porque eu até estava lendo o cara ali outro dia, está dizendo que para consumir você precisa criar uma necessidade, uma insatisfação na pessoa. Então a pessoa está sempre insatisfeita com aquilo que ela tem. E a propaganda serve para isso. Né? Ela está sempre insatisfeita com o que ela tem e desejando aquilo que ela não tem. Então isso aí não é uma prosperidade nem uma abundância. Então a gente não pode confundir prosperidade, consumo com abundância, entendeu? Com sobriedade, entendeu? É essa questão, mas isso implica um outro código de valor, outra ética, outros costumes, mas nós não estamos caminhando para isso. Né? E outra coisa que é importante salientar, o relatório do Clube de Roma, foi feito em 72 pelo MIT, que foi o primeiro alerta dado, chamado Os Limites do Crescimento. 40 anos depois estão se verificando todas aquelas previsões que eles estavam falando. Né? Bom, o que vai acontecer? Nós temos recursos naturais, estão se escasseando, cada vez mais escassos. A gente utilizava 70% da capacidade de regeneração dos ecossistemas naquela época. Hoje nós estamos usando 150% da capacidade. Então nós estamos consumindo aquilo que produz. Inclusive o pessoal que fez o Meadows, que fez esse Dennis Meadows, ele acabou de dar uma entrevista dizendo: em 72 a gente tinha condições de fazer uma política mais adaptada de mudança. Hoje nós não temos mais essas condições. Então nós estamos caminhando para um decrescimento que vai vir de maneira violenta. A única coisa que a gente pode fazer é tentar controlá-lo. Não há como a gente imaginar de outra maneira. Né? Quer dizer, ou a gente pisa lentamente no freio do crescimento, né? Do desenvolvimento, ou vai ter que dar aquela freada brusca que pode fazer com que o carro capote. E isso significará, eu só quero lembrar que quando houve a queda do comunismo na União Soviética, os anos que seguiram, houve uma queda brutal da população, porque houve uma desarticulação em todo o sistema de produção e de consumo e de salários, que houve uma mortalidade violenta, uma queda da população na antiga União Soviética, sobretudo na Rússia. E se nós não tomarmos os devidos cuidados minimamente, vai ocorrer uma coisa mais ou menos semelhante nos próximos 30, 40 anos, a nível da humanidade. O homem não vai desaparecer do planeta, não. Mas esse modo de civilização, sim. A tendência dele é agravar. E com um outro problema maior, é a violência. Porque na hora que os recursos vão se escassear, as pessoas vão se dar com um tacape na cabeça dos outros. Pelo alimento, pela água, pela sobrevivência. Tudo. É voltar às cavernas. A gente vai para um intervalinho e volta já já.
Você sente a vida através dos olhos e a gente ajuda você a sentir cada vez mais, enxergando melhor. Instituto Donato de Oftalmologia. Consultas, exames e cirurgias. Prove o refrigerante que já caiu no gosto de Poços de Caldas e região. Refrigerantes JF. Guaraná, cola, limão, abacaxi, laranja, maçã e uva. Na escola, no almoço, no jantar ou a qualquer momento, sabores irresistíveis que fazem a alegria das crianças e de toda a família. Refrigerantes JF. Agora em nova embalagem. É muito gostoso. Comercial Selfie, Artipel e Oi apresentam 12º Passeio Ciclístico. Se divirta com a rádio mais animada e irreverente de Poços. Participe do maior passeio ciclístico de toda a região. Novidades, gente bonita e muita diversão. Se aqueça, dê um trato na bike, chame sua turma e cola no movimento mais saudável da PAN. 12º Passeio Ciclístico, dia 29 de julho, com saída às 8h30 da manhã, da Avenida João Pinheiro, em frente à Praça do Museu. Patrocínio Votorantim Metais, Faculdade Pitágoras, Óticas Carol, Refrigerantes JF, Sanitex, Let's Go Training Center, Musicali, Unimed Poços e Caixa Econômica Federal. A TV Plan está sempre pensando em você. Agora você pode acompanhar a nossa programação em horários alternativos. O que você não consegue assistir durante o dia, acompanhe na madrugada da Plan. Esporte, saúde, entretenimento e nossos programas jornalísticos. Tudo isso das 11 da noite às 7 da manhã. TV Plan, uma TV cidadã. Quem gosta de usar dentadura? Em um dia eu ganhei todos os meus dentes de volta. Eu não senti dor alguma. Eles são muito profissionais. Agora posso comer e sorrir com segurança. Você também pode mudar sua vida. Procure o Implar e tenha seus dentes e sua alegria de volta em um único dia. Dentes novos, vida nova. Jornal do Meio-Dia pela sua TV Plan. E a gente falando de degradação, mas a produção deixou aqui pra gente, olha, estão falando de catástrofe, mas também é possível manter a preservação através da sustentabilidade. Em Guaxupé temos um exemplo de que isto é possível em uma fazenda em que o produtor aproveita a água utilizada no processo para não precisar usar água nova. Vamos conferir. O café chega da lavoura e vai para o maquinário, de onde sairá limpo e sem casca. Durante todo esse processo é utilizada uma grande quantidade de água. A Embrapa Café desenvolveu um sistema de limpeza para as águas que tenham resíduos de café. Em que você combina processos físicos de decantação e flutuação e o peneiramento para remover a sujeira da água, ramos, fragmentos de folha, enfim. Remover os resíduos de maneira que te facilite o reuso na unidade. A tecnologia ajuda a economizar até 90% do volume de água usada no processamento do café. Nesta fazenda, por exemplo, a mesma água pode ser usada por até 3 dias. Ainda segundo os pesquisadores, os resíduos sólidos que sobram ao final do processo também podem ser utilizados na produção de adubos orgânicos. Ao invés de jogar fora, você reaproveitar numa lavoura de café ou outra lavoura qualquer. É um adubo, eu diria, essa água residuária é um adubo líquido. É interessante, na verdade, mas a gente não pode se esquecer que o resíduo do café não traz tanto problema. É um material que vai se degradar de maneira normal, que pode virar adubo ali ou mais abaixo. Mas e a porcariada química que pode estar carreando junto com essa água aí é que a gente precisa dar uma olhadinha com atenção. Vamos dar uma olhadinha como é que vai ficar o tempo em Poços de Caldas? Fernanda Rodrigues. Para esta terça-feira não há previsão de chuva em Poços e região. A temperatura mínima prevista é de 10 graus e a máxima 25. Em Caldas a mínima será 11 e a máxima também poderá chegar aos 25 graus.
tranquilo, vai ficar solzinho por aí. Agora, Tomás, a gente falando dessas situações todas e vendo extremos acontecendo. A África com alguém carregando um barril, um pote de água a 8 quilômetros, se quiser ter água, fome, 1 bilhão de pessoas passando fome, 800, deste 1 bilhão de pessoas passando fome, 800 milhões praticamente camponeses que não têm o que comer na sua própria roça. Para onde que a gente vai? Bom, aí nós temos, você está fazendo referência a 1 bilhão de pessoas que vivem hoje com menos de $2 por dia. Essas pessoas aqui, elas têm o direito, e nós temos que batalhar para que eles tenham uma prosperidade maior, né? Que eles tenham mais abundância, quer dizer, e repartir melhor, quer dizer, que não significa, quando eu falo de crescimento, estou pregando austeridade, não é o problema de austeridade, uma produção mais qualitativa. Isso tem, e melhor repartido. Repartido. Essa é a palavra. E não achar que a gente vai ter uma solução produzindo o que der na telha das coisas mais inúteis e criando necessidade nas pessoas, quando as pessoas podem viver muito bem sem um monte de coisas que elas têm aí à disposição. Ontem mesmo eu tive que jogar fora um aspirador de pó, porque não tem como consertá-lo, era apenas trocar 2 carvãozinhos. Mas você não acha o carvão em lugar nenhum. É só falar comigo que eu faço. É uma coisa mesmo. Então, o problema nosso é que nós medimos a prosperidade única, exclusivamente, através de critérios físicos, de quantidade de bens produzidos, etc. E não através de outros parâmetros, como até dizem a medida de felicidade das pessoas, a abundância, a frugalidade, mas tudo isso de maneira frugal, né? De maneira moderada, de maneira sóbria, né? Que as pessoas possam amanhã ter tempo para conviver melhor com as outras, né? Que elas tenham preocupação com o que elas vão comer, que elas possam plantar e ter uma relação com a própria natureza, plantando quem quiser. Né? E aí volta aquela história do plantar com qualidade, não com agrotóxico, mas plantando e colhendo com qualidade. Confinando todo mundo nas cidades, isso foi possível. Por quê? Porque nós temos uma energia barata. O que permitiu a cidade crescer e arrebentar com a lógica anterior? Porque antes, nas cidades, as pessoas moravam perto do trabalho e perto da escola e perto do lugar de lazer. Com a energia do petróleo barato, etc., a cidade pode se estender, né? E a gente bota não sei quantos bilhões de carros todo ano. Etc. O problema não é este, o problema é que os recursos para manter esse sistema funcionando é que estão faltando. Nós consumimos atualmente 85 milhões de barris de petróleo por dia e a produção vai ser impossível de chegar a 110 milhões. Nós estamos chegando no pico do petróleo. A partir daí a produção vai começar a baixar e vai trazer um monte de problemas para as nossas sociedades. Ou busca-se outra forma de energia ou para. Mas, por outro lado, a gente viu, por exemplo, a questão de Fukushima, a questão de um uso talvez desnecessário até de energia nuclear e as consequências. Também está tudo interligado isso? Está tudo interligado, porque na medida que a única saída que você tem é o crescimento da produção e do consumo, e mede a sociedade através dos valores materiais que ela produz, você precisa de cada vez mais energia. Então você vai procurar soluções como o nuclear. Só que o nuclear traz outros problemas, né? E além do que, ele não resolve o problema de energia. Hoje, no mundo, menos de 5% da energia produzida no mundo provém do nuclear. Se nós quiséssemos hoje eliminar o efeito estufa, substituindo pelo nuclear os combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás, nós teríamos que ter, hoje nós temos 450 centrais,
nós teríamos que ter 10 mil centrais nucleares. Ora, você teria que construir uma central por semana, né? E nós não temos capacidade de construir uma central por semana. Segundo, o urânio é um recurso não renovável, ilimitado, então ele acaba no momento. E terceiro, quem vai gerir esse estoque de produtos radioativos? Onde é que nós vamos guardar esse lixo? Esse lixo monstruoso, sendo que amanhã qualquer maluco aí que resolva fazer uma bomba ou utilizar esse como arma, etc. Quem é que vai controlar isso? 10 mil centrais nucleares? Eu acho que pelo contrário. Então, são desafios. Então, o que nós temos que imaginar é uma sociedade que consoma bem menos energia, que funcione com mais moderação, né, que seja sóbria no consumo de energia. E outra coisa, o mundo hoje é completamente diferente do que ele era 50 anos atrás. Nós vivíamos num mundo com um consumo de energia e de matérias-primas muito A própria população, em poucos anos, em poucas centenas de anos, triplica. Exatamente. Quando eu nasci, o mundo não tinha 3 bilhões de habitantes. Hoje ele tem 7. Hoje ele tem 7 bilhões de habitantes. Sendo que desses 7 tem 1 bilhão que vivem com abaixo de $2 por dia, né? Miséria. E daqui 50 anos, esse mundo vai estar completamente diferente do que é hoje. Vai estar completamente diferente do que é hoje. Quem acredita que vai ter energia para poder levá-lo para a Europa, como eu vou 1 ou 2 vezes por ano, sou um tremendo de um privilegiado desse ponto de vista, que passo viajando de um avião para outro, etc., isso tudo vai acabar. Isso tudo vai acabar, mas não será mais esse sistema de transporte possível aos preços que estão agora. Sei lá como é que nós vamos resolver isso. E com mais um agravante, a gente fala de energia, mas e a energia que alimenta o próprio homem? Falta alimento para essa população. Não tem onde produzir tanto alimento assim. Vamos para o intervalinho, a gente volta já e o pessoal está preparando lá o jornal Plan Notícias de logo mais à noite, e aí também a gente vai conferir o que vai acontecer no nosso jornal. A gente volta já. O Grupo CIOF de Comunicação, Rádio Difusora AM 1250, Jovem Pan FM 104,1 e TV Plan, juntas na maior cobertura das eleições em Poços de Caldas. Jornalistas, repórteres, acompanhando desde o início das convenções, definições dos candidatos e coligações, transformando os fatos em informação, com profissionalismo e opinião. Debates, enquetes, tudo para você ficar informado e formar sua opinião. No dia das eleições, comentários, flashes ao vivo, percorrendo todas as sessões eleitorais do início da votação, boca de urna, a contagem dos votos e o resultado em primeira mão. A eleição como você nunca viu. Grupo CIOF de Comunicação, Rádio Difusora AM 1250, Jovem Pan FM 104,1 e TV Plan. Juntas nas eleições 2012. Apoio Cultural BM Engenharia, construindo um futuro melhor. Pensou em imóveis? Lembre-se, Bento Gonçalves. Uniodonto, proporcionando motivos para você sorrir e cuidar da sua saúde bucal. Plantão 47, de segunda a sábado às 7:30 da noite. Você acompanha o que foi destaque na cidade. Denúncias, utilidade pública e cobertura dos principais fatos policiais. Plantão 47, aqui na TV Plan. Plantão 47, apoio cultural Refrigerantes JF. É muito gostoso. Na sua família, a união, carinho, dedicação, afeto, atenção, amor. Então divida tudo isso com uma criança que precisa ser protegida em um lar acolhedor por um tempo determinado, enquanto a família dela é cuidada para se reorganizar e recebê-la novamente. Essa é a proposta do Serviço de Acolhimento Família Acolhedora. Faça diferença na vida de uma família. Mais informações 3722-1713. Apoio TV Plan, uma TV cidadã.
mês de férias da garotada. Ofertas que são uma brincadeira. Só na Musicali. Tablets, vários modelos com parcelas a partir de R$ 59,90 ao mês. Acessórios para videogame a partir de R$ 29,90 à vista. E mais, videogames, minibox, instrumentos musicais e outros produtos que vão divertir as férias da garotada. Musicali, diversão e brincadeira num só lugar. Televendas 3721-4285. Jornal do Meio-Dia pela sua TV Plan. Está acontecendo em Poços de Caldas a Júlio Fest e o pessoal está mandando avisar aqui, olha, uma super comédia, Como Livrar-se de um Corpo. Vai acontecer no Teatro da Urca amanhã às 8h30 da noite e a moçadinha toda lá, a Vivi Figueiredo, o Gabriel Solano, a Tati Naila e a Silmara Almeida e o Gabriel Sá levando uma super comédia para você, liberada para todo mundo, Como Livrar-se de um Corpo. Vamos dar uma olhadinha como é que está a nossa oferta de empregos em Poços de Caldas. Vamos conferir o que tem o Cine. Há vaga para ajudante de cozinha, assistente administrativo, barman, costureira em geral, operador de empilhadeira, manobrista, montador de móveis de madeira, motorista de caminhão, oficial de serviços gerais e técnico em panificação. O Cine fica ali na rua Rio de Janeiro e o telefone é o 3721-2100. Dá uma passadinha por lá, pode estar a sua chance de emprego lá. A gente está falando de sustentabilidade, está falando de questão ambiental. Sustentabilidade entrou muito na ordem do dia, mas por outro lado a gente continua vendo assim, milhares e milhares de automóveis sendo colocados todos os dias nas ruas e de verdade as cidades não cresceram na mesma proporção. Tem lugares aí com um carro para não sei quantos habitantes. Poços de Caldas tem um carro para quase 2 habitantes. Olha, loucura. Cidade com 150, 160, 170 mil habitantes. Esse número é meio duvidoso, mas 85 mil carros. Tarquínio, para onde que a gente vai com esse tanto de automóvel e a gente não ouve uma campanha orquestrada para melhorar o transporte coletivo ou para falar para as pessoas, deixe o carro em casa, vamos a pé, vamos de bicicleta, vamos de outra forma? O problema é que para dizer isso você tem que dar alternativas, outras, né? E o problema do transporte, ele, até agora o que se tem dado prioridade é para aumentar as ruas para o carro passar, e não se procuram outros tipos de transporte. Não, aqui até para estacionar, agora a gente bota aí 45 graus que dá para estacionar mais carro e ficar parado o dia inteiro. Exatamente, exatamente. E o que tem que fazer é aumentar a pista para alternativas do transporte coletivo. A pessoa poder ir de bicicleta, poder ir de moto, poder fazer sistemas de transportes coletivos que seja sobre trilhos ou sobre pneus. Nós aqui em Poços nós produzimos energia elétrica, então nós poderíamos ter um sistema de veículo leve sobre trilhos. Transportando muito mais gente, né? E facilitar inclusive para pedestres também, que eu acho que a cidade até nesse ponto ela atende bem na parte central. Então nós temos que dar outras alternativas de transporte. E há pouco tempo atrás queriam alargar a João Pinheiro. Quer dizer, eu estava dizendo, mas vão alargar a João Pinheiro para quê? Para mais carros poderem passar ali e engarrafar, porque sempre vai haver um ponto de estrangulamento, né? Porque é um grande problema. Em todas as cidades do mundo eles chegaram a essa conclusão. Por mais que você aumente as pistas para o maior número de veículos circular, eles todos vão chegar mais rapidamente num ponto de estrangulamento, né? Então o que tem que fazer é abrir caminhos para outros tipos de transporte. E países antigos aí da Europa encontraram caminhos. Né? Se não fosse isso, seria o caos. Cidades como mais ou menos do porte da nossa, como Montpellier, como Grenoble, como La Rochelle, estou falando na França, La Corunha na Espanha e outras, se eles não tivessem
diversificado a sua matriz de transporte, aquilo ali está em um caos muito maior do que já é, inclusive, né? Mas assim mesmo você consegue ainda circular de uma maneira muito melhor do que aqui. Aqui, por exemplo, você tem vias férreas aí abandonadas que poderiam estar sendo reutilizadas. Rever essa questão desse monotrilho aí, que eu não sei se é possível colocar aquilo tecnicamente funcionar, então, ou faz, ou então tira bota aquele abaixo, troço, bota abaixo, né? Já que está lá, ver se consegue funcionar, mas... dá um rumo, né? Dá um rumo. Mas todos esses problemas, o problema do transporte numa cidade média como a nossa para o futuro será mais fácil de adaptar. Mas as grandes cidades, eu não sei como elas vão sobreviver com o preço da energia cada vez mais caro. A gente vê todo dia... Da alimentação também. Exato, a gente vê todo dia no noticiário nacional, São Paulo, por exemplo, literalmente trava em determinadas horas. Quando se fala 100 e tantos quilômetros de congestionamento, dá para fazer uma fila de carros de uma cidade a outra, de um estado a outro, com um carro congestionado. Se for a pé, você chega primeiro. E, curiosamente, parece absurdo, mas Poços de Caldas em determinados horários, você já vê cada loucura nessa rua Assis Figueiredo, né? E a gente não está vendo pessoas pensando muito à frente para dar solução em tais problemas. Aliás, eu fico pensando, né, o Marshall Sahlins escreveu, um antropólogo americano, dizendo que a idade da abundância já passou, que foi na época do Paleolítico. Por quê? Porque com as condições, com o conhecimento da época, na época do Paleolítico, que eles tinham, técnico, né, o conhecimento que eles tinham, eles conseguiam sobreviver plantando, caçando durante 3 horas por dia. O resto eles se dedicavam a outras coisas, a curtir, a jogar, a brincar, etc. Então, ele disse que a idade da abundância foi essa aí. Quando hoje, em São Paulo, o cidadão fica 3 horas engarrafado por dia para poder trabalhar. Enquanto que na idade da pré-história ele só trabalhava 3 horas e depois ficava o tempo todo na ordem inversa. Bom, o assunto aí, ó. Foi aprovada em Brasília a lei que autoriza a fabricação de medicamento genérico para animais. A medida agradou tanto os donos de bichos de estimação que também grandes produtores rurais aprovaram. Confira essa reportagem. Cuidar da saúde de animais custa caro. Esse servidor público reclama que o preço dos medicamentos pesam no bolso. A média dos preços de medicamentos, aparentemente, para cachorro é um pouco superior do que os medicamentos para seres humanos. Eu tenho amigos que gastaram mais de R$200 para, aparentemente, um problema simples. A boa notícia é que os preços devem cair. Depois de 9 anos tramitando no Congresso, foi aprovada e sancionada a lei que libera a produção de genéricos veterinários. O texto é semelhante ao que permitiu esse tipo de medicamento para o tratamento em seres humanos. Muitos dos casos é negligenciado, né, o fator do tratamento veterinário por conta de custos. Ter outra opção é sempre válido. Mantendo-se a qualidade, eu acho que não tem problema nenhum. Pela norma, em 3 meses, o Brasil poderá comercializar genéricos de remédios, vacinas, antissépticos, pesticidas e desinfetantes. Todos os produtos genéricos de uso veterinário deverão ter sua qualidade, eficácia e segurança testadas pelo Ministério da Agricultura. A comercialização desses medicamentos aumentará a concorrência entre os fabricantes. E a expectativa do governo é de uma redução de até 50% no preço ao consumidor. A notícia animou esse criador de suínos do Distrito Federal. Se pegar o caso do suíno, no ciclo de produção dele, ele chega a gente aplicar 2 vacinas. No caso do bovino, de 2 a 3 por ano. Se pelo menos reduzir 50%, eu vou estar falando que o meu custo dessas vacinas vai cair pela metade. Então isso aí é positivo, tem impacto na produção. Eu acho super interessante, parece que as pessoas estão reinventando a roda. Depois de tantos anos de tecnologia, de desenvolvimento científico, de não sei o quê, redescobrindo
alternativas lá do tempo da vovó que davam resultado. E se aplicada de maneira séria, sem as pressões de laboratório, muito medicamento natural, muito genérico natural pode ser aplicado sim na saúde pública, pode ser aplicado em tratamentos que a gente paga caríssimo para agradar laboratórios, para atender pressão de laboratórios em cima de políticos, infelizmente, que não tem nenhum compromisso realmente com a sociedade. Vamos dar uma olhadinha o que vai acontecer no Plano Notícias. Rony Bispo traz as informações. Olá, Teresiano, boa tarde. O SESC Senat está preparando para amanhã uma vasta programação em comemoração ao Dia do Motorista e também de São Cristóvão. Além de uma carreata a partir das 8h30 da manhã, os motoristas também vão participar de várias atividades, como dicas de saúde e lazer. No Plano Notícias de hoje, vamos trazer uma reportagem sobre a falta de sangue no estoque do Hemocentro da cidade. A baixa temperatura tem contribuído para a redução do número de doadores. A gente atribui essa queda, né, à baixa temperatura, né, às férias, né, essa época de férias também o pessoal viaja, né, tá de férias, não dispõe muito de tempo para vir do ano. E a gente tem uma parceria muito grande com o pessoal que vem doar da zona rural, e é época de panha de café e o pessoal também acaba sumindo aqui da unidade. Estas e outras notícias às 7h em ponto. Teresiano. Ok, bacana, bastante informação legal aí para a moçada. A gente continuou conversando aqui nos últimos minutos com o antropólogo Tomás Tony Tarquínio. Engraçado a gente falando de genérico, a natureza dando respostas, mostrando que precisa de alternativas sérias para se resolver, mas a gente vê pouquíssima medida verdadeira dos líderes políticos, dos homens que decidem, Tarquínio. Eu acho que depende de em que domínio, né? Porque você está dizendo mais com respeito à questão... Tudo. A gente falou de sustentabilidade, a gente falou de questão ambiental, a gente falou de saúde animal, que na verdade o homem também é um animal nesse bolo todo. Mas eu acho que a política é uma questão fundamental na existência de todo cidadão. Lamentavelmente, eu acho que uma boa parte da sociedade, não só brasileira, em várias partes do mundo, tem um descrédito, infelizmente, muito grande da questão política e, inclusive, da própria representatividade. Nós vamos ter que rediscutir isso, mas é lamentável, porque, finalmente, quem decide as grandes questões são os políticos. Haja vista agora, por exemplo, que uma questão simples, que é os genéricos, como a gente acabou de ver no noticiário, genéricos para animais, passou pelo parlamento. E tudo passa pelo parlamento. Tudo passa pelo parlamento. Né? Então as pessoas têm que ter uma preocupação maior com a questão política, né? Como diz o Bertrand. Voltou lá atrás, o maior de todos os analfabetos é o analfabeto político. Né? Exatamente, o Bertrand Russell. Se você não se interessa pela política, haverá alguém que vai se interessar por ela e vai tratar dos problemas dele. Né? Então, a grande maioria, sei lá, eu tenho a impressão que nesse país aqui tem gente que sabe perfeitamente quem ele votou para o Big Brother Brasil há 10 anos atrás, mas não tem a menor noção para quem ele votou para prefeito ou deputado federal. Então, é um pouco o retrato da sociedade também. Né? Então, o problema é jogar só nas costas do político. Né? Eu acho a política muito importante, eu acho que as pessoas têm que se interessar por ela. Ou participando diretamente como eleito, ou gerindo, ou de outra maneira, mas ele tem que se interessar por isso, porque está diretamente ligado à sua vida, ao seu cotidiano. Né? Dia a dia, é verdade. Bom, você tocou num assunto que chama atenção, que daria para fazer um super debate, a questão da representatividade. Será que essa representatividade é legítima, que representa alguma coisa ou não? Mas isso é um assunto para um outro programa. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Teresiano, sempre com as ideias à frente do seu tempo aí. Jornal do Meio Dia fica por aqui, volta amanhã com outro assunto de interesse. Grande abraço a todos.
Jornal do Meio-Dia. Apoio Cultural Alcoa. Sustentabilidade é a nossa natureza.